Você alguma vez já parou para pensar que algo vendido como saudável pode estar silenciosamente prejudicando seu corpo? Vitaminas não são balas, mas não é melhor do que elas. E suplementar sem critério pode ser tão nocivo quanto uma má alimentação. Você sabia disso? Hoje eu quero falar sobre o lado pouco comentado da suplementação, o excesso que vira toxicidade, o risco que os polivitamínicos podem lhe trazer e a diferença entre carência e deficiência nutricional e como nutrientes competem entre si dentro do seu corpo. Existe uma ideia muito perigosa hoje, se a vitamina não faz mal. Isso não é uma verdade. Algumas vitaminas, principalmente as lipossolúveis, que são as vitaminas A, D, E e K, elas se acumulam no organismo e o excesso não é eliminado facilmente. Um exemplo real é a vitamina A, o excesso pode causar queda de cabelo, dores ósseas, alterações hepáticas. A vitamina D em excesso pode causar hipercalcemia, calcificação de tecidos, sobrecarga renal. Vitamina E em excesso pode aumentar o risco de sangramentos. E a vitamina B6 em excesso, uso crônico, pode causar neuropatia e até formigamentos e danos neurológicos. Ou seja, suplementos também é dose. E dose errada vira problema na certa. Olá, sou Gabriela do Freire, nutricionista e psicanalista, e no episódio de hoje a gente vai falar sobre algo que quase ninguém gosta de mostrar da suplementação. Nós vamos conversar sobre quando o excesso de vitaminas e minerais se torna tóxico, os riscos do uso indiscriminado de polivitamínicos e a diferença entre carência e deficiência nutricional. Também aproveitaremos para falar de como os nutrientes interagem entre si dentro do seu corpo. Se você toma suplemento por conta própria, se já pensou que mal não faz, ou se nunca parou para questionar o que realmente está dando para o seu corpo, esse episódio é para você. Existe uma ideia muito perigosa hoje. Se a vitamina não faz mal, e isso não é uma verdade. Algumas vitaminas, principalmente as lipossolúveis, A, D, E e K, que se acumulam no organismo, e o excesso não é eliminado facilmente. A vitamina A em excesso pode causar queda de cabelos, dores ósseas, alterações hepáticas. A vitamina D em excesso pode causar hipercalcemia, calcificação de tecidos, sobrecarga renal, que é muito perigoso, né? A vitamina E ela pode causar em excesso, aumentar o risco de sangramentos. A vitamina B6 em excesso também pode causar neuropatia, formigamentos e até mesmo danos neurológicos. É coisa séria. Suplemento também é dose, e dose errada vira problema na certa. O perigo silencioso dos polivitamínicos. Polivitamínico virou sinônimo de segurança, agora todo mundo quer tomar. Vai numa farmácia, vai numa bancada, já estão ali te oferecendo. Mas vamos ser honestos, polivitamínico não é individualizado. Ele vem com doses genéricas, ignorando a sua alimentação, ignora os seus exames, ignora a sua fase da vida. E muita gente toma polivitamínico sem ter deficiência, apenas por medo ou influência do marketing, até quando você chega no balcão mesmo. Tá na promoção, é isso, é aquilo. Não, gente, não compre. E aí que vai surgir o problema. O excesso de alguns nutrientes no sangue ele pode causar interferência na absorção de outros, tá? Então você pode ter uma sensação falsa de que tudo está resolvido, mas não está. Eu vou te dar aqui alguns exemplos clássicos. Muito zinco reduz a absorção de cobre, muito cálcio atrapalha a absorção de ferro, e excesso de ferro sem necessidade é igual estresse oxidativo, inflamação e risco hepático. O corpo ele não trabalha com pacotes prontos, ele trabalha com equilíbrio. Carência versus deficiência nutricional. Aqui existe uma confusão muito evidente de carência nutricional. A carência nutricional é quando a ingestão está abaixo do ideal, mas ainda não gerou doença ou sintoma grave. A deficiência nutricional é quando a falta já está causando sinais clínicos, sintomas como alterações metabólicas e exames alterados. Um exemplo, cansaço frequente pode ser falta de ferro. Anemia instalada é deficiência. O erro comum é tratar carência leve com doses altíssimas, quando muitas vezes ajustar a alimentação, estratégia de absorção, correção de inflamação intestinal já resolveriam o problema. Interação nutriente versus nutriente. Esse é um dos temas mais negligenciados. Nutrientes não agem sozinhos, não mesmo. Aqui nós temos uns exemplos importantes, por exemplo, a vitamina D ela depende de magnésio para ser ativada. O ferro precisa de vitamina C, mas perde absorção com cálcio. O zinco e cobre, eles competem entre si. Cálcio e magnésio precisam de equilíbrio, não disputa. Vitamina B12
depende de saúde gástrica e saúde intestinal. Quando você suplementa um nutriente isolado, sem olhar o contexto, pode corrigir um lado e desorganizar o outro lado. O corpo não é uma prateleira onde você organiza tudo certinho, é um sistema integrado e único. A grande pergunta é: quem realmente precisa suplementar? A suplementação faz sentido quando? Quando há deficiência comprovada, quando existe aumento de demanda em gestação, idosos, atletas, por exemplo, quando há má absorção intestinal por alguma doença crônica, existe restrição alimentar também, aí há necessidade, quando há um contexto clínico, tá? Então, o problema não é o suplemento, o problema é o uso sem critério, sem avaliação e sem acompanhamento. Antes de tomar qualquer vitamina, se pergunte: eu estou corrigindo uma necessidade real ou estou tentando compensar um estilo de vida desorganizado? Às vezes, organizar sua alimentação já resolve o seu problema. E o suplemento ele não substitui a alimentação, o sono, o intestino saudável, o manejo do estresse. Ele complementa e ele não conserta tudo. Se esse episódio fez você repensar sobre o uso de vitaminas, curta, compartilhe e comente aqui. Você toma suplemento por orientação ou por conta própria? Esse diálogo é necessário. Um abraço, até mais.